Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. 2021 começando aqui no Frente a Frente, nosso primeiro programa do ano, nesse momento em que a política não teve qualquer pausa aqui em Brasília. A virada do ano já foi um esquenta da disputa para a presidência da Câmara, que agora já tem os candidatos ali apresentados. Hoje, por exemplo, o deputado Fábio Ramalho se lançou candidato, ele que é do MDB de Minas Gerais, aí é mais um candidato do MDB, que já tem Baleia Rossi, tem Arthur Lira, do PP de Alagoas, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. No Senado, já temos a candidatura de Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, e ontem foi a vez da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, aparecer também como a candidata dos MDBistas à presidência do Senado. A disputa nos bastidores ferve e é para discutir esses assuntos, também é a perspectiva de vacina da Covid-19, que nós convidamos hoje o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará. Boa noite, deputado, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Bem-vindo ao Frente a Frente. Boa noite, Denise, é um prazer estar aqui com você. Desejar a todos um feliz ano novo e que a gente consiga vencer, né, essa dificuldade que o país atravessa e o mundo da pandemia e que essa vacina venha o mais rápido possível para normalizar as nossas vidas e a gente reencontrar aí o desenvolvimento econômico que é fundamental num momento de tanta angústia. Pois é, hoje inclusive é um dia triste na política, faleceu o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, que é do MDB, é um político importante, já foi senador, já foi deputado federal, então a política hoje está de luto por causa desta morte, mais uma morte de uma doença que já ceifou a vida de 200 mil brasileiros. É muita gente, precisamos logo dessa vacina. E, deputado, o senhor que já foi presidente da FUNASA, como é que está? Como é que o senhor avalia a administração da área de saúde do governo, uma vez que a gente tem aí outros países já começaram a vacinação e aqui nada por enquanto? É lamentável, né? Porque um país como um continente como o Brasil, nós precisamos ter uma gestão mais técnica e mais focada na questão da pandemia. Recursos foram demais no ano passado, né? O país, inclusive, priorizou orçamentariamente e liberou muito recurso para estados e municípios, sem nenhuma política programática de combate, prevenção ou de até mesmo de cuidar das pessoas, né? Foram construídos hospitais de campanha, inclusive muitos deles superfaturados, lá no meu estado, no estado do Ceará. Inclusive, já até desmontaram o hospital de campanha e agora está aí a segunda onda. E está uma aflição muito grande na região metropolitana de Fortaleza, porque tiraram o hospital com medo do superfaturamento, que foi inclusive denunciado no processo eleitoral das campanhas municipais. E tudo isso por quê? Porque não há uma gestão unificada, né? Se politizou muito o debate e se colocou em segundo plano uma política de governo. Eu acho que falta diálogo, inclusive há uma deficiência técnica com relação à questão da gestão da saúde pública no Brasil. O ministro Pazuello é um general de exército, não tem familiaridade sequer com os temas que ali são tratados, e essa mudança de ministro que se sucederam, né, diminuiu muito o debate da profundidade técnica e científica que precisa ter. Então, é lamentável, né, o distúrbio, né, que aconteceu nesse processo. E, por outro lado, eu acho que a gente tem que estimular o que nós temos de bom. E nós temos muita coisa boa. Nós temos a Fiocruz e o Instituto Butantan, que, com mais de 100 anos de credibilidade, que são reconhecidos no mundo inteiro como produtor de vacina. Eu mesmo, quando estava na FUNASA, fizemos a maior campanha de vacinação em área indígena do Brasil. Nós conseguimos atender a 86% da comunidade científica. Não sei se você lembra, por volta de 88, 89, até caiu um helicóptero lá no Vale do Javari, lá entre o Acre e o Amazonas, eu até estive lá, visitando as aldeias. Então, nós, inclusive, conseguimos diminuir em 50% o índice de mortalidade infantil indígena na época. E fomos até reconhecidos pela Fundação Carter, o próprio presidente Jimmy Carter esteve no Brasil, e nos homenageou pela erradicação da oncorcicose nos Yanomamis, lá em Roraima. Então, quer dizer, eu acho que quando há um planejamento,
quando há um conhecimento científico que tanto a Fiocruz como o Instituto Butantan podem nos ofertar. E essas parcerias internacionais, isso precisa ser estimulado para que a gente tenha o mais possível a vacina. A vacina não tem cor, não tem partido político, não tem time de futebol. A vacina é para salvar vidas. É isso que eu ia lhe perguntar, essa briga em torno da vacina. Esses dias o presidente Jair Bolsonaro disse que a Coronavac, olha aí, agora está surgindo a verdade em relação às vacinas, parece que só tem 50% de eficácia. Agora, é bom você também saber que 50% de nada é nada, 50% de alguma coisa já é alguma coisa. Portanto, meu professor de ginástica vive dizendo isso, olha, 50% de nada é nada. Não fez exercício nenhum? Não tem resultado nenhum. Agora, 50% já vai ter algum resultado. Como é que o senhor está vendo essa guerra da vacina? Onde é que nós vamos parar do jeito que as autoridades estão levando esse tema, que é tão importante? O senhor mesmo falou que vacina não tem cor, não tem raça, não tem nacionalidade, tem a eficácia ou não, né? A busca pela eficácia é fundamental. E acho que esse seu professor de matemática, ele é muito bom. Porque quando se trata de vidas, qualquer vida vale. Qualquer esforço para salvar uma vida vale. Imagine salvar 50%. E nos grupos de risco, a eficiência é maior, né? Porque ela é 50% no tratamento geral. Mas quando você vai para a gravidade, né, ela pode chegar até 100% nos pacientes que foram vacinados em UTI. Né? O que significa dizer que quanto maior a gravidade da doença, a vacina é mais eficaz. Por outro lado, eu acho que tem que descer do palanque, né, Denise? Não dá. Ninguém pode passar 4 anos no palanque. Então, eu acho que há um erro com relação ao excesso de politização naquilo que é essencialmente técnico e administrativo. Né? Eu acho que o Brasil tem errado muito com relação não só à questão da vacina, mas inclusive a questão das queimadas, a questão do agronegócio, que foi o que nos salvou a economia do país, na questão que diz respeito à tomada de decisões políticas, administrativas. A gente tem que pensar no todo e não pensar única e exclusivamente na próxima eleição. Eu estou até revendo, eu fui favorável à reeleição, como um reconhecimento a um bom trabalho feito pelo gestor. E acho que hoje, no Brasil, a reeleição não foi boa. O Instituto da Reeleição no Brasil nos atrapalhou, porque o eleito no Executivo toma posse hoje e ele já está começando a desenhar a reeleição dele. Então, ele esquece muitas vezes o lado administrativo e cuida só do lado político. E nisso, quem paga o preço é a população. Então, eu acho que está na hora de a gente rever, né, na próxima reforma política, algumas questões. E uma delas, eu acredito que o Instituto da Reeleição não está sendo bom para o Brasil. Agora, o senhor acha que é possível discutir esse tema este ano ainda, de reeleição, reforma política? Há clima para isso, uma vez que o país tem aí como prioridade hoje a reforma tributária, até citada por Rodrigo Maia essa semana, por causa da saída da Ford do Brasil. Segundo ele, essa seria um dos motivos aí da saída da montadora do Brasil. Eu acho que o cronograma de assuntos são os mais variados possíveis. O primeiro dele é a vacina. Tudo que o Congresso Nacional e a política puder fazer para resolver o problema da vacina, essa é a emergência número 1, porque é vida e é até o que vai dar normalidade, né, à vida social. Né? O país está sem vida social, a economia está muito fragilizada, o setor de comércio sofreu muito com isso. Né? Se não fosse o agro, o Brasil tinha entrado numa derrocada muito grande. Continua sofrendo, porque em alguns lugares as pessoas não conseguem simplesmente voltar ao normal. Diminuiu a intensidade do lockdown, da paralisia total, mas em compensação as pessoas estão com medo, né? Estão com medo de ir à rua, estão com medo de aglomeração. O setor de eventos foi um caos, né? O turismo, por exemplo, quem vive do turismo também está pagando um preço muito grande, apesar do turismo interno ter melhorado, principalmente na região das praias do Nordeste. Mas eu acho que a gente precisa focar uma programação em que os temas venham numa linha de necessidade. Necessidade número 1, a saúde. Necessidade número 2, a economia. Dentro da economia, eu acho que a reforma tributária e a reforma administrativa são fundamentais. A reforma tributária, inclusive, para diminuir essas distorções, porque o preço médio de impostos de carro, por exemplo, o carro está na moda agora a Ford, e nós lá no Ceará comemoramos quando a Ford comprou a Troller, né, porque é fabricado lá no Ceará, na cidade de Horizonte. Que, aliás, é a única planta que vai continuar funcionando no Brasil até o final deste ano. Da Ford, né? Da Ford, No caso da Ford,
porque tem contratos e tem venda, né? O Jeep Tatrola é um sucesso, né, dentro da especificidade que ele tem. Por outro lado, são 400 empregos diretos, 470 empregos diretos lá no Ceará, né? E isso, para nós, é importante, lá num estado pobre como o nosso, e até uma referência até para a atração de outras empresas que trabalham subsidiando. Por exemplo, tem a indústria de peças de automóveis lá do Jeep, que já tem muita coisa sendo fabricada também no Ceará por outras metalúrgicas que se prepararam para isso, apesar do grau de exigência de qualidade que uma companhia internacional, multinacional como a Ford tem. Por outro lado, a gente precisa ver que a gente precisa diminuir a incidência de imposto em quem produz e aumentar o imposto na renda, né? Inclusive criando alternativa para subsidiar o auxílio emergencial, que é um tema também que está na prioridade. Hoje, nós não temos como conviver sem ter convulsão social, se a gente não pensar no auxílio emergencial. Quem segurou essa onda, agora no final do ano passado, foi o auxílio emergencial. O senhor acha que deve voltar o auxílio, que deve ser prorrogado agora? Enquanto tiver pandemia e não tiver uma geração de emprego plena, nós vamos precisar do auxílio emergencial. São 17 milhões de desempregados cadastrados, né, no Cine, mas temos aí um ISE de 40 milhões de miseráveis, né, de pessoas de estado de pobreza. E essas pessoas precisam de dignidade para sobreviver. E nós lá no Nordeste pagamos uma conta muito alta porque nós não temos a capacidade produtiva. Fortaleza, sozinha, tem 956 mil inscritos no plano de assistência do auxílio emergencial. 956 mil. É quase 1 milhão de pessoas cadastradas. Então, como é que você vai segurar socialmente, sem ter uma convulsão, sem ter problema com essas... As pessoas não podem ser decretadas a passar fome. Agora, as pessoas têm que ter, no mínimo, pelo menos, para o seu sustento. Eu acho que R$600 é muito, mas você precisa criar alternativa. Eu mesmo apresentei um projeto de lei, o 241 de 2020, que buscava cobrar uma contribuição especial das gigantes da tecnologia, da TI, né? As Big Techs, que são as grandes plataformas do mundo, que são as maiores empresas do mundo, hoje, no Brasil, pagam quase nada de imposto. E como é que está esse seu projeto? Esse projeto eu tive a oportunidade de conversar 2 vezes com o ministro Paulo Guedes, tive 2 reuniões na Receita Federal, conversei com alguns líderes, inclusive com o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária na Câmara, e há uma simpatia muito grande, porque a Europa está cobrando. A França já cobrou no ano passado e recebeu 500 milhões de euros, só da Google. Só que no Brasil, o mercado da Google é 3 vezes o mercado da França. Se lá eles receberam 500 milhões de euros em um ano, nós temos condições de receber 1,5 bilhão de euros. Se você multiplicar por 6 ou 7, você vai ter aí quase 9 bilhões só de uma empresa que não é praticamente tributada. E, além do mais, tem um outro setor aí que está circulando muito dinheiro. Por exemplo, as apostas de jogo eletrônico, hoje. É uma realidade. Está aí os bets aí nas televisões, inclusive patrocinando o Campeonato Brasileiro. E o que é que está acontecendo? Isso não paga absolutamente nada. Não paga absolutamente nada. É zerado com relação hoje à contribuição. Agora há uma disposição... Só para você ter uma ideia, são 38 operadoras de jogos no Brasil. Elas faturaram em 2000... Jogos eletrônicos. Jogos pela internet. Apostas da internet, dos jogos, inclusive dos campeonatos do Brasil e do mundo. Elas faturaram em 2019 algo em torno de 2,3 bilhões. Nesse ano, agora, 2020, a expectativa era 9 bilhões de faturamento. E para o ano que vem, 12. 12 bilhões de faturamento. E cadê esses impostos? Onde é que eles estão contribuindo socialmente? Em canto nenhum. Quando você joga na Mega Sena, 2/3 fica na Caixa Econômica e metade vai para impostos, inclusive para as contribuições sociais. Por que a gente não pode cobrar desse segmento, que é o segmento mais rico que existe no mundo inteiro? Agora, há uma disposição do Congresso em aprovar projetos nesse sentido? Como o senhor já sentiu ali entre seus colegas a possibilidade de aprovar o seu projeto? Para garantir o auxílio emergencial, sim. Porque o problema está na ponta. O problema é como é que nós vamos dar condição para que essas pessoas possam viver com dignidade. Tem gente passando fome, Denise. Claro. Tem gente desempregada, tem gente que está sofrendo, né, para garantir o mínimo do seu sustento. E a gente vê isso na periferia das cidades do Nordeste. O êxodo rural tirou as pessoas do campo, mas botou na periferia das cidades. E há um looping, uma pobreza muito grande na periferia dessas cidades. Então, a gente precisa criar oportunidade para essas pessoas, pelo menos sobreviverem durante esse período. Quando normalizar a situação da economia,
quando tiver pleno emprego e quando tiver uma condição de vida melhor, você ou reduz os auxílios emergenciais os programas sociais de renda mínima, que é a mesma coisa, ou você cria outra alternativa. Agora, nesse momento, sem auxílio emergencial, nós vamos ter muito problema. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos nesse assunto de auxílio emergencial aqui para você, porque é muito importante. A situação do país é grave, o desemprego está alto e é preciso ação. Não dá para ficar vivendo só de rede social, como muitas autoridades têm feito ultimamente. Voltamos em 2 minutos, não saia daí. Aqui conosco o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará.